Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2, certo? Ainda dando continuidade na questão do oscilador harmônico simples, ou movimento harmônico simples, abordando a questão da energia mecânica, certo? Na última nossa videoaula que foi feita, né, lá eu mostrei para vocês a primeira condição inicial do problema, onde tínhamos um bloco que era amarrado a uma mola e essa mola consequentemente amarrada a um anteparo. E tanto a mola com ambos, mola e bloco, né, o sistema como um todo, estavam colocados em cima de uma superfície lisa e, consequentemente, desprezou-se a resistência do ar. Né? Também foi feita essa imposição, né, que a força de atrito é nula e a resistência do ar também é desprezível, certo? Não é considerada no problema. Ok? Muito bem. Então, dentro desse contexto, vamos fazer uma breve revisão aqui do que foi feito na aula anterior. Então, essa aqui é a condição inicial. Eu tenho um bloco, eu posso tanto puxar o bloco, quanto empurrar ele na direção da parede. Fazer um desenho muito rápido aqui, para não ficar o vídeo muito extenso, né, que eu acho que, infelizmente, é o que vai acontecer hoje. Espero que não, mas tentar fazer o vídeo não muito longo. Então, aqui eu tinha o que? Um bloco, certo? Um bloco de massa M. Aqui é a posição de equilíbrio da mola de constante K, massa M. Então eu posso puxar aí uma distância D, ou posso fazer com uma outra cor, né? Ou posso comprimir também uma distância menos D, tanto faz. Essa condição inicial aqui, tanto faz se eu estiver puxando o bloco uma distância D, ou comprimir ele uma distância menos D. Comprimir aqui significa o quê? Empurrar ele na direção da parede. Aqui está a origem zero, né? Vou colocar aqui. Aqui é a origem do sistema. Perdão, não é a origem. A origem está no ponto de equilíbrio, tá? Aqui é conveniente a gente colocar a origem do eixo X no ponto de equilíbrio, tá? Certo? Porque aí a gente fica com um problema simétrico. Se a gente coloca a origem do sistema aqui, fica um pouquinho mais complicado e a gente não vai fazer esse tipo de consideração aqui. Certo? Então, pessoal, temos essa configuração. Tanto não importa se eu puxei o bloco ou se eu estiquei, se eu empurrei o bloco na direção da parede. Eu vou ter o quê? A seguinte análise, né? Se eu empurrar ou esticar, depois eu vou ter que soltar ele, né? Então, quando eu solto, colocar quando aqui abreviado, né? Quando solta o bloco, eu tenho exatamente essas condições iniciais aqui que vocês estão observando, né? Eu tenho exatamente essas condições iniciais aqui que vocês estão observando aqui. X pode ser mais ou menos D e V0 é igual a zero. Então, no instante T inicial, 0 segundos, eu tenho que minha energia mecânica vai ser a energia cinética no instante 0 mais a energia potencial no instante 0. Então, nessa condição, a energia potencial ela é máxima e a energia cinética é nula. A energia cinética é nula porque a velocidade inicial é zero, então aqui eu vou ter que a energia mecânica no instante zero vai ser 1 meio da constante da mola vezes o x0 ao quadrado. x0 porque estou falando da posição inicial. Então vamos colocar aqui um zero também que eu tinha esquecido. Então a x0 vai ser mais ou menos d, como eu falei, não importa se eu estiver comprimindo ou esticando a mola. Quando eu levo ao quadrado, eu vou ficar com isso aqui, d ao quadrado. Depois eu solto, né? Então, não importa se eu estou nesse ponto ou nesse ponto, certo? Quando eu solto ele vai voltar para a posição de equilíbrio. Então vamos chamar isso aqui do instante de tempo T1, que é quando passa pelo ponto X igual a zero, que é o ponto de equilíbrio. Nessa condição eu tenho o que? Minha energia mecânica é 1,
Novamente vai ser uma energia cinética T1 mais uma energia potencial elástica T1. Agora, nessa situação, eu tenho o quê? Que esse camarada aqui que é zero. Por quê? Porque o X é zero. Certo? Então, quando a gente substitui na fórmula da energia potencial elástica, esse camarada vai ser zero. Então, consequentemente, eu tenho o quê? Que a energia mecânica no instante de tempo igual a 1, ela é puramente cinética. Repare na frase que eu falei, puramente cinética ou totalmente cinética. Então, isso vai ser 1 meio que multiplica a massa, que multiplica a velocidade V, certo? Ou velocidade V1 ao quadrado, né? Porque a gente está falando de energia. Então, o que vai acontecer aqui agora? Pela conservação de energia, conservação da energia mecânica, né? Temos o que? Que E0 é igual a E1. Ok? Então, nessa condição, eu vou ter que 1 meio de KD ao quadrado igual a 1 meio da massa V1 ao quadrado. Então, opa, espera aí, aconteceu alguma coisa. Já vou corrigir isso aqui. Ainda estou... Então, voltando aqui, né? Então, nessa circunstância, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meio com o meio. E aí eu vou isolar o V1. E aí eu descubro que o V1 vai ser quem? Vai ser KD ao quadrado divididos por quem? Pela massa, né? Isso tudo aqui elevado ao meio porque eu estou tirando a raiz quadrada do V1. Então, finalmente, eu chego o quê? Que esse V1, a velocidade do instante T1, que é quando ele passa pelo ponto de equilíbrio, vai ser quem? Vai ser D, que multiplica raiz quadrada da constante da mola dividido pela massa do bloco. Essa velocidade V1 ela pode ser interpretada, pessoal. De novo aconteceu isso aqui. Essa velocidade V1 ela pode ser interpretada como sendo a velocidade máxima, né? É a velocidade máxima que o sistema pode obter, certo? Então esse camarada aqui, de forma mais generalizada, né? Esse camarada aqui, de forma mais generalizada, eu posso dizer que a velocidade do ponto de equilíbrio V1 é igual à velocidade do ponto de equilíbrio, né? Que eu vou colocar PE, ponto de equilíbrio, é a própria velocidade máxima do sistema. Repare que eu estou falando em módulo, né? Não estou falando de vetor, então não vou levar em consideração o sinal aqui. Porque quando eu tiro essa raiz quadrada, vai aparecer um mais ou menos D, né? E esse mais ou menos D, tanto negativo quanto positivo, vai estar relacionado com o sentido da direção da velocidade. Então eu estou falando aqui do valor absoluto, certo? Então vai ser D que multiplica quem? Raiz quadrada de K sobre M. Ou também podemos dizer que a velocidade é máxima é quem? É D que multiplica ômega zero. Então esse camarada aqui é quem? É a velocidade, certo? Máxima da condição 1, ok? E aí, o que acontece? Temos a seguinte resumo, né? Resumo. A gente pode fazer o seguinte resumo. Quando eu tenho a condição inicial, que é essa aqui, x0 igual a mais ou menos d, e velocidade inicial, ou seja, no instante de tempo t igual a zero, o
que acontece? Eu tenho que a energia zero, que é a inicial, ela é puramente o quê? Ela é puramente potencial, né? Então eu vou colocar aqui puramente, totalmente, né? Totalmente. Então a energia mecânica, ela é totalmente cinética, né? Totalmente potencial, na verdade. Totalmente potencial elástica. E aí, à medida que vai passando o tempo, quando ele passa pelo ponto de equilíbrio, que a gente chamou de E1, que é a energia mecânica do ponto de equilíbrio, agora ela é totalmente o que? Totalmente cinética. Por quê? Porque no ponto de equilíbrio, aqui eu tenho velocidade zero. E aqui eu tenho velocidade o quê? A velocidade é igual à velocidade máxima do sistema. Isso do ponto de vista da velocidade. Se fosse do ponto de vista da posição, aqui eu tenho uma posição mais ou menos d, não, nesse caso, e aqui embaixo eu teria a posição zero. Então vamos complementar isso aqui, né? Eu vou apagar aqui e vou complementar. Ponto e vírgula. E aí eu tenho o quê? Que o x é mais ou menos d. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Então, e aqui eu tenho o quê? Uma posição onde o meu x é igual a quem? É igual a zero. Certo? Então é isso. Por que é totalmente cinética? E por que é totalmente elástica? Porque toda a energia mecânica se conserva, né? Toda a energia mecânica entre os instantes t0, aqui é tempo, né? E t1 se conserva, né? Então, se a energia se conserva, então existe uma transformação, né? Então, toda a energia potencial elástica, ela é transformada em energia cinética, ok? Por isso que eu posso fazer essa igualdade aqui em cima, ó. Por isso que eu posso fazer essa igualdade aqui, ó, que eu mostrei para vocês, essa igualdade aqui. Porque existe a conservação da energia, certo? Ok, pessoal? Então, esse foi a conclusão que a gente chega do caso 1, né? Quando eu solto o bloco, após ele ser puxado ou ele comprimir, empurrado em direção à mola, né? E se fosse o contrário? E se agora eu tivesse o segundo caso? Mas antes de falar desse, então, o resumo é isso, né? Nessa condição inicial eu tenho isso. E aí a gente define o quê? Depois do tempo inicial, depois de t igual a zero, ou seja, para um tempo t maior que zero, os pontos, os pontos de máxima velocidade serão o quê? Na verdade, será, né? Ou será, né? Aí, na verdade, não é os pontos, né? É o ponto só. O ponto de máxima velocidade será o ponto de equilíbrio, onde o x é igual a zero. PE, ponto de equilíbrio. Certo?
E como é que fica e onde é que os pontos, e quais são os pontos em que a velocidade vai ser nula, né? E os pontos de x em que a energia cinética ou a velocidade é nula. Então fica a pergunta. E a resposta, colocar aqui em vermelho, é o que? São exatamente as posições x igual a mais ou menos d. Então nessa situação, isso implica que a velocidade é igual a zero e consequentemente eu tenho o quê? Que a energia cinética também é igual a zero. Certo? Ok, pessoal? E aí nesses pontos, x mais ou menos d, eu vou ter o que? Energia potencial elástica máxima. Então toda energia mecânica é simplesmente a energia o que? A energia potencial elástica. E no ponto de equilíbrio, toda energia cinética é nula e consequentemente a energia mecânica, perdão, a energia potencial é nula e consequentemente toda energia mecânica é o que? É cinética. Certo? Então, repetindo, nos pontos onde a posição de equilíbrio é igual a zero, né, no ponto, na verdade, onde o x é igual a zero, eu tenho o que? Energia cinética máxima. Então, toda energia mecânica é puramente cinética. E, consequentemente, eu tenho o que? Potencial elástico nulo. E nos pontos em que x é mais ou menos d, eu tenho velocidade igual a zero, então, consequentemente, eu tenho energia cinética nula. Logo, a energia mecânica é puramente potencial elástica, certo? É só vocês escreverem aqui a energia mecânica. Como é que é a expressão da energia mecânica? É energia cinética mais potencial elástica. Então, vocês aplicando esse raciocínio, vocês vão descobrir qual é o ponto, quais são as situações em que a energia cinética é máxima e qual é a situação que a energia potencial também é máxima, certo? Então, não há necessidade de estar isso aqui. Então, vou apagar aqui e dar continuidade ao segundo caso. Então, o segundo caso, pessoal, o segundo caso é o que? É quando eu tenho agora uma posição de equilíbrio x0 igual a zero e a velocidade inicial diferente de zero. Repare que eu não estou colocando o sinal da velocidade, certo? Estou simplesmente que ela é diferente de zero, ok? Vamos atribuir um valor, vamos supor que v no instante zero é v0, é o próprio v0, né? Não há necessidade de ficar aqui colocando valores diferentes, isso aqui é desnecessário, então não há necessidade de colocar isso aqui. Simplesmente essa é a condição inicial, certo? Então, nesse contexto, como é que vai ficar? Lembre-se do exercício que a gente fez do bloco parado, amarrado a uma mola, e aí vinha um projétil e acertava o bloco? Então, é exatamente essa condição aqui. Só que não é o exercício, aqui está simplesmente o bloco parado e aí, de repente ele tem uma velocidade inicial, né? Ele é solto, né? Ou então alguma força externa, algum agente externo realiza um movimento, dá início ao movimento do oscilador harmônico simples, né? Em que essa condição inicial é verificada. Nessa situação, o que acontece? Como é que é a energia mecânica nessa situação? No instante de tempo, sempre a gente tem que ver o instante de tempo inicial, que é quando o movimento começa. E0 vai ser quem? T0 mais o potencial zero. Então vamos ter o quê? Que a energia mecânica do instante igual a zero é quem? T0 é quem? É zero? Não, ele está aqui, porque ele parte com a velocidade inicial. Agora o potencial é zero porque ele parte da posição de equilíbrio, que o x é zero. Então a gente já sabe que a energia mecânica
inicial do problema é 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, que eu não sei quem é, simplesmente é um V0. Pode ser menos 10, pode ser 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo, 1 centímetro por segundo, menos 1 centímetro por segundo. Isso aí eu não sei. Sei que essa é a expressão, certo? Então, nesse contexto, o que vai acontecer? Essa aqui, a gente já sabe que nesse caso aqui, essa energia inicial, T igual a 0, a gente sabe que a energia mecânica é puramente cinética. É puramente cinética. Certo? Agora, vamos supor um outro instante de tempo T1. Esse tempo T1 seria o quê? É quando o bloco atinge, né, um ponto X, que eu vou chamar X1, igual a D, ou menos D. Vamos supor que seja menos D porque está comprimindo a mola, né? Vamos novamente voltando aqui em cima, né? Temos aqui essa situação aqui, ó. Opa, foi demais. Temos essa situação aqui, o bloco está aqui, parado, um agente externo vai e aciona ele. E aí ele sai desse ponto de equilíbrio aqui, onde vocês estão observando, né? Desse ponto de equilíbrio aqui, estou colocando X, mas isso aqui é só para sinalizar. E ele vai na direção da parede, então ele chega até essa distância menos D, depois ele vai voltar para o ponto de equilíbrio, vai ser esticado e vai fazer esse movimento perpétuo novamente que vocês estão vendo aqui. Então, nesse contexto, vamos supor que a posição X1 seja menos D. Repare que o sinal aqui não vai influenciar muito. Por quê? Porque quando a gente for fazer a energia mecânica, como é que vai ser a energia mecânica no instante de tempo T igual a 1? Vai ser 1/2 da mola, que já estou colocando a expressão, X1 ao quadrado, mais que a energia cinética, que é 1/2 da massa V1 ao quadrado. Não confunda esse V1 com o problema anterior. Esse camarada aqui é 0. Por quê? Porque quando ele atinge a distância menos D, ele para, né? Ele não vai indefinidamente até a parede, ele para porque a mola força ele parar. Depois a mola volta a empurrar ele. Então, nesse contexto aqui eu tenho o quê? Que a energia mecânica é puramente o quê? Potencial. Então vai ficar 1/2 K que multiplica X1 elevado ao quadrado, que é D. Então vai ficar D ao quadrado. Então repare o seguinte, vamos obter um problema, algo muito parecido, que quer dizer praticamente igual ao que foi anteriormente encontrado, né, da velocidade máxima. Novamente, pelo teorema de conservação de energia, conservação da energia mecânica, a gente tem o quê? Que a energia mecânica é 1 é igual a energia mecânica é 0, né? Ou vice-versa, tanto faz, é 0 igual a 1. Quem é o E1? O E1 é 1/2 que multiplica quem? K D ao quadrado. E quem é o E0? O E0 é quem? É 1/2 M V0 ao quadrado. Certo? Então, novamente, a gente vai ter o quê? Que essa velocidade que ele parte do ponto de equilíbrio é igual a quem? Vamos cortar novamente isso aqui, né? Corta 1/2, corta 1/2. E aí a gente tem o que? Que isso aqui vai ser a raiz quadrada de D ao quadrado K sobre M. Então a gente chega à conclusão de que a velocidade inicial dele é D raiz quadrada de K sobre M. Repare que achamos o mesmo resultado do caso 1, certo?
Só que aqui não é o V, aqui é o V0, é a velocidade inicial. Lá não era a velocidade inicial, lá era a velocidade do ponto de equilíbrio. Aqui nesse caso aqui coincide da velocidade inicial ser no ponto de equilíbrio. Certo? Ok? Então, nessa situação aqui, eu tenho o que? Ambos os dois casos eu vou ter sempre o que? A máxima velocidade, o que? Então não importa, aqui não é que não importa, em ambos os casos, vamos colocar aqui. Então em ambos os casos, seja o primeiro ou o 2 das condições iniciais, eu vou ter o que? A minha velocidade, a velocidade é máxima em x igual a zero. Velocidade é nula em x igual a mais ou menos d. Certo? Isso aqui em relação à velocidade. Agora em relação à energia, né? Isso aqui vou até fazer aqui, ó. Aqui é em relação agora à energia. Energia. Como é que é a análise da energia? Aqui foi a análise da velocidade. Certo? Agora em relação à energia, como é que fica em relação à energia? Então, novamente, a energia mecânica é igual a totalmente, né? Totalmente cinética. Quando tem o que? X igual a zero. Ela é puramente cinética quando tem o x igual a zero. E a energia mecânica é totalmente potencial elástica quando o x é igual a mais ou menos d, certo? Então esse aqui é o resumo total do que foi analisado do oscilador harmônico simples. Claro que isso aqui eu estou colocando condições específicas, certo? Eu estou vendo os pontos chaves. Agora ele não fechou. Esse aqui são os pontos chaves. São as posições especiais, né? Isso aqui são posições bem especiais, onde eu vejo essa característica que vocês estão vendo aqui. Então, pessoal, a gente está praticamente fechando essa parte aqui de energia mecânica do oscilador harmônico simples. Agora a gente está fazendo em condições específicas, né? No próximo vídeo a gente vai fazer para condições gerais. A gente vai generalizar esse caso para um x maior que zero, certo? Não necessariamente um ponto fixo, né? Um ponto chave. E aí como é que fica agora a análise da energia mecânica para esses pontos, né? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer essa abordagem, ok, pessoal? Um abraço e até a próxima videoaula.